Fala galera, análise da partida São Paulo 2, Corinthians 1, pela 25ª rodada do Brasileirão. Começando com algumas observações, todos os dados aqui são coletados do SofaScore logo após a partida. Então, se depois eles corrigem alguns números e tal, eu não levo isso em consideração. Decisões polêmicas de arbitragem não são levadas em conta, então uma expulsão, um pênalti mal marcado, um gol mal anulado, esse tipo de situação eu não levo em consideração. Além disso, eu assisto os vídeos com os melhores momentos dos jogos para me apoiar aqui na análise. Começando por alguns fatos relevantes da partida que podem ajudar a gente a entender melhor como que foi o jogo. Em termos de eventos aqui, basicamente a gente só teve os gols, todos normais, né? Não teve gol de pênalti, enfim, não teve expulsão, não teve nada nesse sentido, então não temos muito o que ver aqui. E aqui do lado eu trago os piores jogadores em campo, tá? Que são aqueles que têm nota aí abaixo de 6,5. E a ideia aqui é a gente ver se algum goleiro foi muito mal, algum zagueiro e tal. E também ver se teve algum jogador que cometeu algum erro que levasse ao gol do adversário. E a princípio aqui todo mundo zerado. A única situação aqui é o goleiro do São Paulo. Né, praticamente todos os jogadores com notas mais baixas, todos do Corinthians, apenas o goleiro de São Paulo aqui com nota 6,4. Olhando para o comportamento das equipes aqui no jogo, o São Paulo, tanto São Paulo quanto o Corinthians entraram num 4-2-3-1. E a gente vê aqui pela distribuição média dos jogadores em campo que, a princípio, o São Paulo jogou um pouco mais em cima do Corinthians. Tá? A gente tem alguns jogadores do São Paulo aqui que, em média, jogaram mais adiantados aqui dentro do campo de defesa do Corinthians. Se a gente olha a concentração das jogadas em campo, a gente vê que 21% delas ocorreram no campo de defesa do São Paulo, 45% no meio de campo e 33% no campo de defesa do Corinthians. Então isso mostra que, de fato, o São Paulo jogou um pouco mais em cima do Corinthians a princípio. A gente tem aqui embaixo um gráfico que mostra o domínio de cada um dos times ao longo da partida. Em barras vermelhas aqui o São Paulo e em cinza o Corinthians. A gente vê que praticamente o primeiro tempo inteiro e mais o comecinho do segundo, praticamente todo do São Paulo, né? No segundo tempo, no início do segundo tempo, aí a gente vê aqui um domínio mais forte do Corinthians, depois aqui até mais ou menos os 20 minutos, um pouco antes dos 15 até os 20, um domínio do São Paulo, e depois daqui até o final da partida um domínio do Corinthians, mas não muito intenso, né? São barrinhas cinzas aqui bem pequenas, então parece que o jogo ficou um pouco mais morno. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a entender o comportamento das equipes, e eu vou me fixar naquelas aqui que tem de 4 a 5 estrelas, tá? Que são as mais relevantes. Se fizer sentido para você pode pausar o vídeo e dar uma olhada aqui com mais detalhes nas estatísticas em geral. Pelo lado de São Paulo, a gente vê aqui uma posse de bola um pouco maior, né? 54-46. A gente vê aqui também que o São Paulo tentou trocar um bom número de passes, né? 470, com quase 90% de acerto. E além disso, o São Paulo também arriscou bastante em dribles, né? 21 dribles tentados. Pelo lado do Corinthians, a estatística aqui que mais se destaca são as rebatidas de bola. Talvez para um time que tenha jogado mais na defesa, tem mais oportunidades aí de rebater bolas. Olhando um pouco para a criação dos times, o São Paulo teve 16 passes decisivos contra um passe decisivo do Corinthians. Então aqui o São Paulo foi bastante expressivo, aqui com 16 contra 1. Passes decisivos são aqueles passes que ou possibilitam um chute a gol ou então uma assistência para gol. Então o São Paulo aqui teve um número bastante alto de passes decisivos e o Corinthians, ao contrário, né, um número bastante baixo. Em expectativa de assistências, eu já entro no detalhe aqui do que é a expectativa de assistências, mas 1,41 para o São Paulo e 0,15 para o Corinthians. Então, mais uma vez aqui o São Paulo indo bem melhor do que o Corinthians nesse quesito. A expectativa de assistências mede o quanto um time foi capaz de colocar seus atacantes em condição de marcar gols. Quanto maior esse valor, significa que melhor foi o desempenho no time nesse quesito. Né? A ideia é de que você tenha um alto número de passes que coloquem os seus atacantes em condição de marcar gol. Isso aqui não mede exatamente a quantidade de passes, mas é uma quantidade misturada com qualidade. Então, o São Paulo aqui 1,41, que é um número alto para mandantes, tá?
contra 0,15 do Corinthians, que é um número bem baixo para visitantes. Olhando para chutes a gol, o São Paulo deu 22 chutes a gol, um número bastante alto também, sendo que conseguiu 2 chances claras de gol. Foram 7 chutes bloqueados, 7 chutes para fora, sendo 3 perto do gol, 6 chutes defendidos e 2 gols marcados. Pelo lado do Corinthians, apenas 6 chutes a gol, sendo que 2 foram bloqueados, 2 foram para fora, 1 chute defendido e 1 gol marcado. Outra questão que a gente pode analisar é a qualidade das oportunidades e a qualidade dos chutes que cada time deu. A qualidade das oportunidades é medida pela expectativa de gols, aqui que vem do inglês XG. Em média, a probabilidade de um chute a gol vir a ser gol é de 10%. Então aqui eu trago quantos chutes cada time conseguiu dar que tinham mais de 10% de chance de se tornar gol. Então 4 do São Paulo e 0 do Corinthians. E analisando a qualidade, para analisar a qualidade dos chutes, a gente tem o PSXG. E aqui leva em consideração, além da oportunidade em si, aonde que o chute foi dado. Um chute no ângulo, um chute no meio do gol, um chute no canto. É natural a gente pensar, né, que um chute no meio do gol tem menos chance de se tornar gol porque é muito mais fácil para o goleiro defender. E quem mede isso é o PSXG. Em média, um chute dado no gol tem 30% de chance de entrar. Então aqui eu trago quantos chutes cada time deu com mais de 30% de chance de gol. 2 pelo lado do São Paulo e 1 pelo lado do Corinthians. Aqui basicamente todas as estatísticas a gente viu que o São Paulo foi melhor do que o Corinthians, né? Apenas aqui no gol marcado, né? 1 gol marcado pelo Corinthians, que é um número relativamente alto para visitantes. E a gente também tem aqui os chutes com mais de 30% de chance de gol, que também foi um número alto para o Corinthians. Aqui embaixo a gente tem o mapa dos chutes. Então, dos chutes dados pelo Corinthians, quase todos dados de fora da área. Já pelo lado do São Paulo, a gente tem um grande número de chutes de fora da área, mas também um grande número de chutes de dentro da área. E naturalmente os chutes de dentro da área têm maior probabilidade de gol. Agora a gente parte aqui para uma análise do placar e primeiro olhando as principais finalizações da partida. Como são muitas finalizações aqui, eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas, mas a gente vê aqui que o Corinthians, dentre as principais finalizações, a que tem do Corinthians aqui foi o gol, marcado pelo Romero. Era um chute que tinha era uma oportunidade que nem era tão boa, né, 1% de chance de gol, mas ele conseguiu dar uma qualidade no chute que elevou essa probabilidade para 39%. E aí depois a gente tem aqui uma série de chutes do São Paulo, que até invadiu o espaço aqui. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas para o vídeo não ficar muito longo, mas vou destacar uma aqui do Caleri, por exemplo. Era uma oportunidade com 72% de chance, então era uma boa oportunidade. A finalização dele reduziu um pouco essa probabilidade de gol, mas ainda assim era uma probabilidade alta, né? 57%, e ele conseguiu marcar. Anteriormente aqui a gente teve uma jogada combinada, né? De um chute do Rodrigo Nestor, que foi bloqueado, se não me engano, pelo próprio Caleri, que conseguiu desviar a bola e fez o gol. Mas agora na análise do placar, o que é interessante da gente olhar? A gente consegue projetar o número de gols marcados por cada time, olhando para a qualidade das oportunidades e para a qualidade dos chutes dados no gol. Então, vamos ver o que a gente consegue enxergar aqui, olhando primeiro pelo lado do São Paulo e depois pelo Corinthians. Pela qualidade das oportunidades geradas pelo São Paulo, a expectativa é que ele fizesse aproximadamente 2 gols. E olhando para a qualidade das finalizações, se manteve mais ou menos esse mesmo valor, 1,9, então muito próximo de 2. Então isso mostra que as oportunidades criadas e a qualidade, os atacantes não conseguiram dar muita qualidade em cima das oportunidades que foram geradas, né? Esse menos 0,1 aqui é a diferença entre esses dois valores, né? Do XG total e do PSXG total. Então isso mostra que o desempenho dos atacantes foi ok, de acordo com as oportunidades que foram criadas para eles. E o São Paulo marcou 2 gols, que também é muito próximo desse placar projetado para o São Paulo em função da qualidade dos chutes. Então isso mostra que o goleiro do Corinthians também fez o feijão com arroz. A expectativa era que o São Paulo marcasse 2 gols, o São Paulo de fato marcou 2 gols, então o goleiro do Corinthians foi ok na partida. Pelo lado do Corinthians, pelas oportunidades criadas, a expectativa é que marcasse 0,2 gols. E pela qualidade dos chutes, era de 0,40.
Então, são números muito baixos, então o Corinthians não conseguiu produzir boas oportunidades, ou não conseguiu produzir um volume, né, muitas oportunidades, uma quantidade de oportunidades suficientes para marcar gol, e ainda assim os atacantes conseguiram dar um pouco mais de qualidade às oportunidades que foram geradas. Né? Então esse 0,21 aqui, que é a diferença entre 0,40 e 0,19, mostra isso. Os atacantes conseguiram melhorar um pouquinho as chances que eles tiveram com a qualidade de chutes que eles deram. E olhando aqui para o desempenho do goleiro do São Paulo, então o Corinthians, pela qualidade dos chutes, era para marcar 0,4 gols e marcou 1. Essa diferença aqui de menos 0,6 mostra que o goleiro do São Paulo não foi tão bem. Ele deveria ter tomado 0,4 gols e acabou tomando 1, então tomou um número maior de gols do que o esperado. Então, enquanto o goleiro do Corinthians fez o feijão com arroz, dá para dizer que o goleiro do São Paulo não foi tão bem assim no jogo, apesar da vitória, e também só tomou um gol. Por fim, eu trago aqui algumas estatísticas que ajudam a gente a enxergar se o jogo foi bom ou não. Então, o que eu espero de um jogo? Eu espero de um jogo que ele tenha muitos passes decisivos, que os times consigam colocar seus atacantes em condição de marcar gols, né, que é medido pela expectativa de assistências. Eu espero muitos chutes a gol, espero que tenham chances claras de gol. Aqui eu trago os chutes na trave, porque para efeitos de estatística, um chute na trave é considerado com zero probabilidade de gol. Mas eu considero que um chute na trave é um chute bem dado, né? É só o azar ali de bater na trave. Então eu trago ele aqui para a gente avaliar a qualidade do jogo. Em termos de oportunidade, né, eu espero um jogo com boas oportunidades de gol, né, que são aquelas que têm probabilidade acima de 30%, e eu espero que tenham chutes de qualidade, né, que são aqueles que geram mais do que 30% de chance de gol. Além disso, eu espero que num jogo saiam gols. Então, quando a gente olha para todas essas estatísticas, a gente vê um belo desempenho do São Paulo, praticamente todas elas com 4 ou 5 estrelas, apenas aqui as chances claras de gol, que foram 2, que não é pouco, mas também não é muito, né? Um número mediano. Pelo lado do Corinthians, a gente vê aqui praticamente todas as estatísticas aqui com um número muito baixo, apenas um chute dado com qualidade acima de 30%, que para um visitante é considerado bom, e um gol marcado fora de casa, que também para um visitante é bom. Então acho que aqui no final das contas, a qualidade do jogo, se foi boa, foi muito por conta do São Paulo, que teve bons números aqui em praticamente todas as estatísticas. Chegamos ao final da análise. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário sobre o jogo e sobre a análise que eu fiz. Se inscreve no canal, dá um like e compartilhe. Valeu!